Fala pessoal, esse vídeo aqui é para falar sobre a palestra que o Levi Trindade deu na Comic Boom. Você já deve estar sabendo que a Comic Boom, que é uma comic shop, ela promoveu uma série de palestras com editores das maiores editoras aqui no país. Uma delas foi com o Júlio da Mitos, uma foi com o Cassius Medawar da JBC, e aqui eu vou falar aqui a do Levi. Como eu já havia dito, eu vou assistir depois as outras palestras, mas meu comentário vai ser em cima dessa. Essa série de palestras foram feitas para comemorar os 4 anos da loja. E nesse dia eles contaram com um público, algumas pessoas que têm canais de YouTube e funcionários de editoras. Esse vídeo ele vai ficar longo, porque a palestra teve 2 horas, mas ele não vai ficar tão longo assim como o tempo da palestra. Se você quiser ajudar o canal já de entrada, pode deixar o seu like, comentar também, fique à vontade para isso, porque é um assunto que é do interesse de muita gente. E também, se você tiver interesse, se inscreva. Além de fazer comentários em cima do que o Levi falou, do material que eu coletei da palestra, eu também vou falar sobre alguns anúncios de lançamentos e também vou colocar a minha opinião em cima do que o Levi falou. Ele que é acreditado como editor líder da Panini. No início da palestra ele fala sobre alguns lançamentos. Ele diz que o José Garcia Lopes vai ser um dos artistas que vai ter materiais lançados esse ano, fora os que já foram lançados. E ele anunciou a revista Crepúsculo, que tem roteiros de Howard Chaykin e desenhos do próprio José Garcia. Ela vai sair em capa dura com miolo couché e é um quadrinho de ficção científica com heróis. E eles não divulgaram o preço da revista, como de costume a Panini faz, mas eu achei, de todos os anúncios em relação ao Garcia Lopes, esse aí é o que eu mais achei interessante, por se tratar de uma história de ficção. E também eu nunca ouvi falar sobre essa revista, e pode ser que esteja se fazendo uma justiça no caso de publicar essa revista pela primeira vez, caso ela seja um clássico, uma história que se devia publicar aqui há muito tempo. Outro quadrinho que tem os desenhos dele também que vai ser publicado é Batman, A Tumba do Rei Tut, que é de Nunzio de Phillips, nos roteiros Christina Weir e do José Garcia, claro. Ela vai ter capa dura, também papel couché, e o preço também não foi divulgado. Eu não conheço essa história, mas no caso isso pode ser resolvido com uma pesquisa simples, e faz parte também dos anúncios relativos ao nome do autor. Outro quadrinho dele é O Desafiador, Retorno à Eternidade, que vai ter o roteiro de Andrew Helfer e o desenho dele, também em capa dura e papel couché. Outro quadrinho é Cinder e Ash. Esse aí é um tanto mais comentado, porque ele já foi publicado há muito tempo. Eu acho até que o Levi chegou a dizer que há mais de 30 anos ou 40 anos, parece, esse quadrinho foi publicado. Ele tem roteiros do Gary Coney, desenhos logicamente do José Garcia Lopes. Também vai sair em capa dura e papel couché. Por isso aí você pode perceber que tem um padrão para esses lançamentos, é que todos eles vão ser em capa dura, papel couché, então o preço não vai ser barato. Eu não consigo entender por que a Panini optou por colocar esse padrão mais caro. Na verdade deve ter sido o próprio Levi que, discutindo com o pessoal ali do editorial, acabou escolhendo esse padrão. E porque eles não colocaram isso dentro da série Lendas, como fizeram antes até. Eu acho que aquela revista do Superman vs Muhammad Ali, ela foi publicada nesse padrão. E isso vai acabar encarecendo, apesar de ser uma boa notícia ter todos esses lançamentos relativos ao
José Garcia, mas vai acabar saindo salgado o preço, isso aí você pode ter certeza. Logo após ele ter feito esses anúncios, ele começou a falar sobre as dificuldades que tem de se lançar material antigo pela DC, porque os próprios editores de lá ficam dificultando, e esse é um assunto recorrente no vídeo. Ele ainda vai voltar a falar muito sobre isso. Ainda nessa primeira parte da palestra, onde ele vai falar muito sobre lançamentos, ele fala sobre o espetacular Homem-Aranha, edição definitiva número 2 e 3, com Stan Lee, Steve Ditko e John Romita. Ela vai ter capa dura e papel couché também, o que vai encarecer bastante o preço do volume. Mas ele chega a dizer que não queria tornar a edição cara demais, o que é irônico porque a Panini vem optando sempre pelo luxo, e o próprio Levi Trindade, quando ele tem voz ali dentro, poder de decisão, ele acaba determinando que alguns quadrinhos até que não tem necessidade alguma de serem publicados em padrão de luxo acabem sendo lançados desse jeito, e fica uma coisa muito difícil para o leitor, porque ele pode trazer um quadrinho difícil de ser publicado, um quadrinho inédito que deveria ter sido publicado há muito tempo, e quando ele chega num padrão de luxo alto demais, que vai acabar impossibilitando o leitor de comprar. Pelo menos uma notícia boa foi em relação ao lançamento da coleção em 10 volumes de Sandman, em capa cartão. Você não ouviu errado, é em capa cartão mesmo, que está saindo nesse momento nos Estados Unidos, e está tendo capas feitas pelo próprio Dave McKean. E isso é uma ótima notícia, porque vai dar a chance de muitos leitores que não tiveram como comprar Sandman no Brasil. Ela já saiu em todo o formato que você puder imaginar. No período da Globo ela saiu em papel pisa e com capa mole. Depois ela saiu pela Conrad em volumes de luxo com capa dura. Depois veio as edições definitivas. E agora está vindo o padrão mais parecido com essas edições da Vertigo. Mas uma coisa que eu acho que a Panini deveria fazer em sequência ou simultaneamente era relançar os volumes no mesmo padrão da Conrad. E por que eu acho que deveria ser feito isso? Por exemplo, eu comprei esses volumes da Conrad e eu não consegui os 2 primeiros volumes, que ficaram bem conhecidos aqui, e o pessoal queria muito. Eram muito cogitados esses encadernados da Conrad, e depois, quando esses primeiros volumes esgotaram, a Conrad veio a ser comprada pela IBEP. Ela não pôde mais relançar essa coleção, e quem não conseguiu completar ela simplesmente ou fica à mercê dos ladrões lá do Mercado Livre, querendo cobrar preços absurdos por um volume só, principalmente pelo primeiro. E a Panini deveria reeditar esses volumes de Sandman de um jeito que quem teve a coleção antiga pudesse completar. Seria muito inteligente por parte da Panini fazer as coisas desse jeito. Outro quadrinho que foi anunciado aqui é a Saga de Thanos, que na verdade não é exatamente esse nome que essas histórias têm. Elas foram compiladas desse modo na época da Abril para ter esse título, mas o título original não é esse. O Levi disse que vai cobrir também as histórias relativas a Adam Warlock, e vão ser 2 volumes, com roteiro do Jim Starlin e desenhos do Gil Kane. Vai ser também capa dura e papel couché. Completando aquela ideia que o Levi sempre fala quando ele vai em Comic Cons e eventos, ele falou sobre a displicência que as editoras têm em fornecer material original com qualidade. Muitas vezes os originais eles vêm tão ruins que não vale nem a pena publicar. Isso eu acho que por parte do Levi é uma coisa verdadeira, porque as editoras fazem isso mesmo.
e ele usa isso como critério para escolher se vai publicar um quadrinho ou não. Um exemplo que eu uso, por exemplo, é o Homem-Aranha 2099, quando a Panini publicou o primeiro volume, que tem, eu acho, 10 histórias. Eles fizeram isso com um material muito ruim. Eles tentaram dar um acabamento e fazer uma colorização digital, ou então tentar manter algumas páginas como foram publicadas mais ou menos no esquema de colorização que a Abril utilizou. A edição ficou muito ruim. Eu não sei se só pelo fato de eles terem utilizado os originais em péssimo estado, mas também porque a própria Panini fez besteira. E em grande parte o Levi tem razão em falar sobre isso, porque realmente se eles não entregam um bom material para ele trabalhar, ele não pode entregar um material final para os leitores daqui que tenha qualidade, apesar de que isso é um problema da editora e não do leitor. Num primeiro momento ele fala sobre mais encadernados dos Titãs, na Lendas, como está saindo agora, nesse momento, a série de volumes Lendas do Universo DC, mas ele não cita os erros que vêm saindo frequentemente nesses volumes de Titãs. Ele simplesmente faz um anúncio como se não tivesse problema algum, como se ele só estivesse apresentando uma continuação de encadernados de uma série. Até porque ele sabe que mesmo que ele não queira abordar o problema dos erros de gramática, ele sabe que em algum momento alguém vai questionar ele sobre isso, então ele meio que deixa no ar. Ele também anunciou o Wednesday Comics. E o que é essa revista? É uma série de quadrinhos semanais da DC, publicados em forma de tabloide, para lembrar aqueles encartes que eram lançados em jornais de domingo nos Estados Unidos e que só tinham tiras e histórias em quadrinhos curtas. A DC fez isso, se eu bem me lembro, uns 2 anos atrás, mais ou menos. E eles reuniram isso tudo num volume que vai ter 28 por 44 centímetros, 200 páginas, vai ter capa dura, com 15 histórias e pelo preço de R$150. O que é um preço que eu considero muito alto para uma revista desconhecida, mesmo que ela seja estrelada por personagens clássicos da DC. Mas esse foi um dos anúncios que o Levi trouxe. Em certo momento da entrevista, lembrando que ele tem muita dificuldade para trazer material clássico para o Brasil, por causa da dificuldade que os editores da DC impõem. Ele disse que tem espaço para tudo no geral, novos e clássicos. Mas no geral, o que a Panini faz? Ela ocupa muito o cronograma de lançamentos anual dela, com quadrinhos que não tem qualidade. Você vê muitas vezes o Levi nessas entrevistas e palestras falando da dificuldade que ele tem em encaixar um quadrinho no cronograma, sendo que eles fazem questão de ficar publicando um monte de quadrinho ruim que não tem necessidade nenhuma de ser publicado, quando não o próprio Levi acaba cortando quadrinhos que deveriam ser publicados e ele simplesmente decidiu que não seriam ou que não continuariam sendo publicados. Ele fala que sempre que ele tem contato com esse pessoal da DC que cuida da parte de licenciamento, eles demonstram sempre uma preocupação em que a DC não acabe ficando apagada em relação à Marvel, que eles estão sempre perguntando a quantidade de títulos que a DC tem em comparação com a Marvel, e que eles sempre querem que, além do material clássico que sempre vende, feito um exemplo do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que se publique também material novo para dar destaque. E ressaltou o fato de que entre as filiais da Panini e também outras editoras que publicam Marvel,
que só existe aqui no Brasil, o caso de se publicar Marvel e DC juntos numa empresa só. No mundo inteiro ninguém faz isso. E na hora que ele falou isso eu pensei, pois é, só nós temos esse azar de passar por isso. Eu já cheguei a comentar, por exemplo, não nos meus vídeos, mas em comentários de outros vídeos de outros canais, que o que deveria acontecer é que uma editora, por exemplo, a editora Europa, que é uma editora de médio porte e publica com qualidade, ela até não é uma novata em publicar material sobre quadrinhos, porque ela lançou uma coleção de crossovers de personagens da Marvel e da DC. Ela deveria assumir pelo menos a DC aqui no Brasil para que houvesse concorrência, que é algo que a gente não vê há décadas e que provoca muitos problemas, principalmente para quem é fã fiel da DC. Você vê o exemplo mais claro disso é o caso da coleção Lendas. Quando a Panini lançou a biblioteca histórica da Marvel, ela simplesmente colocou logo de cara, sem precisar pedir opinião de ninguém e sem pestanejar, uma caixa para poder guardar os quadrinhos, os volumes todos bonitinhos ali. E quando lançaram a coleção Lendas, ela simplesmente não fez a mesma coisa. Então quem é mais fã da DC do que da Marvel, ou gosta só dos quadrinhos da DC, tem que aturar isso há muito tempo. Antes da Panini, a própria Abril passou quase 20 anos publicando Marvel e DC, e impedindo que houvesse uma concorrência saudável. E mesmo naquela época, como acontece com a Panini hoje, a DC era escanteada. Ela sempre foi tratada com um desprezo maior em relação ao que se faz de quadrinhos aqui em banca, o material especial. E tanto naquela época da Abril como hoje em dia, a atitude da DC foi sempre a mesma. O que faz a gente pensar o seguinte e se indagar: se a DC se incomoda tanto sobre isso e fica o tempo inteiro cobrando a Panini que publica a DC com a mesma qualidade da Marvel e dando tanto destaque a ela como da concorrente, por que a DC não corta esse tipo de prática? Por que ela simplesmente não acaba com isso e licencia os direitos da DC para outra editora aqui no Brasil? Nunca fez e nunca vai fazer o menor sentido a DC fazer vista grossa e não se incomodar, simplesmente deixar as coisas ficarem desse jeito, sabendo que a Panini da Itália, essa empresa é italiana, ela publica a Marvel, ela é exclusivamente responsável por publicar a Marvel na Europa, em vários países, e ela simplesmente permitir que ela fique com a Marvel aqui no Brasil também, fazendo contraste ao material da DC. Quer dizer, sempre vai acontecer de a DC ter um papel menor dentro de uma editora onde se publique Marvel e ela mesma. Mas ao invés de a Warner, a DC resolver isso, ela simplesmente vai deixando isso acontecer e não se importa em nada. E ainda continua reclamando como se não pudesse resolver esse problema. Para vocês terem uma ideia, o próprio Levi Trindade admite que o portfólio da DC alguns anos atrás era uma vergonha, o que não é novidade nenhuma para o leitor, já que quem prefere a DC já deve ter observado isso há muito tempo. E o mais ridículo disso tudo é você ouvir isso da boca do sujeito que tem consciência de que a DC é diminuída dentro da própria editora onde ela é publicada junto da Marvel, e esse cara simplesmente não faz nada. Ele mesmo constata que a DC é inferiorizada em relação à Marvel, mas não faz nada para mudar esse quadro. Comentando em relação ao problema da distribuição, em que ele fala sobre a saída da editora da distribuição da Total, que, como eu já disse em outros vídeos, ela não resultou numa melhora
significativa. Ele fala da dificuldade em lidar com os jornaleiros ruins, com o pessoal que não sabe trabalhar dispondo o quadrinho da maneira correta. Mas a gente não vê um trabalho de instrução por parte da Panini com o pessoal que vende, como acontece, por exemplo, no caso da Culturama, que está começando a publicar a Disney agora. Por exemplo, a Panini poderia dispor expositores dentro das bancas e comic shops que fossem estilizados e destacassem os lançamentos das revistas mensais, por exemplo, tanto um para DC como para Marvel, para poder ajudar o pessoal que vende a dispor o quadrinho de uma maneira que ele ficasse mais destacado e mais evidente para quem coleciona. O Levi fala que ele cobra isso da distribuidora, a Panini cobra, mas o interesse em vender HQs em primeiro lugar vem da Panini. Se ela quer vender, ela tem que se preocupar acima de todas as outras partes dessa cadeia de venda em instruir os pontos de venda para que o quadrinho dela saia. Sendo que ele falou sobre aqueles casos em que o quadrinho chega no pacote e volta para a distribuidora ou volta direto para o estoque da editora sem que ele nem seja aberto, que os donos de bancas jornaleiros eles têm uma má vontade em lidar com matéria de quadrinhos e chegam a permitir que o quadrinho venha danificado. O pessoal da distribuidora, não sei como eles trabalham, mas às vezes você vai numa banca, por exemplo, e vê o quadrinho todo amassado dentro de um pacote com tiras de plástico amarrando os quadrinhos de um jeito que ele já chega todo amassado, todo danificado antes mesmo de ser colocado nas prateleiras. E esse é um problema que a Panini tem que procurar resolver junto com a distribuidora, porque eles estão lidando com o produto dela e ela tem que querer que o quadrinho, o que ela está entregando, seja conservado para ser entregue inteiro. Porque, logicamente, como o próprio Levi disse, nenhum leitor é burro para ir até uma banca e sair de lá com o quadrinho danificado, tendo pago por ele. Ainda falando sobre a dificuldade de lidar com parceiros de negócios e sobre a distribuição e como se tem dificuldade para que o quadrinho chegue até o leitor, o Levi entra no tópico que muita gente sabe que é o mais importante e pelo qual muita gente está comentando, que é sobre a história do Senhor Milagre. Aqui a coisa começa a ficar um tanto quanto bizarra e até vergonhosa por parte do Levi Trindade e do que a Panini está tentando passar para o leitor em relação ao que aconteceu com o lançamento dessa revista. O Levi fala que a revista Senhor Milagre, ela, que é aquela revista do Tom King, que estava sendo muito aguardada por sinal, ela começou a ser rejeitada pelos, entre aspas, colaboradores, como ele fala, por eles não saberem do que se tratava a revista. E de acordo com o Levi, o motivo para esse quadrinho, que foi aprontado para sair em setembro mesmo, que o pessoal fala que deveria ter saído até na Comic Con e que acabou sendo anunciado pela Panini que só seria vendido dentro do site, quer dizer, uma venda exclusiva. O que o Levi vem dizer é que os vendedores estavam recusando esse quadrinho porque eles tinham confundido o nome dele com o Senhor dos Milagres. Esse aí foi com certeza o momento da palestra que chamou mais atenção, porque foi um momento de vergonha alheia completo. Quer dizer, depois de a Panini ter colocado esse sistema de vendas exclusivas dentro do site dela, que na verdade ela queria que as vendas migrassem da Amazon para a própria editora, e que na verdade ela estava fazendo um teste com esse quadrinho pelo fato dele ser procurado e ter o preço mais baixo.
ele serviria como um primeiro exemplo de se seria possível ou não mudar esse tipo de modelo de vendas. A única coisa que o pessoal da Panini conseguiu pensar foi nisso, em dizer que o quadrinho não estava sendo pedido e estava vendendo mal simplesmente porque os vendedores erraram o nome do quadrinho. Em primeiro lugar, a Panini já está publicando quadrinhos dos mais variados há mais de 10 anos. E ela já lançou quadrinho com todo tipo de nome, seja lá nome esquisito, estranho, completamente desconhecido do leitor. Como, por exemplo, ela acaba de publicar um quadrinho recente da Vertigo com o título de Os Nomes, que é um tipo de título para um quadrinho que não remete a nada. Ou então, por exemplo, a escolha que eu fiz para o nome desse canal, Sete Soldados da Vitória, que foi um quadrinho escrito pelo Grant Morrison. Esse nome também necessariamente não remete a nada. Se você ouvisse o nome desse, provavelmente você pensaria em algum título de filme ou de algum livro que fala sobre guerras ou coisa do tipo. Mas nem por isso essa situação chegou a acontecer antes. Porque se ela tivesse que acontecer pelo fato de um quadrinho ter um nome estranho e o pessoal confundir, já teria acontecido há muito tempo, quem sabe até no início, quando a Panini começou a publicar. Então, na hora em que o Levi falou isso, o pessoal ficou em silêncio, ficou um clima bem estranho, porque ficou evidente que essa história simplesmente estava muito mal contada. Um dos detalhes que prova que isso não tem o menor fundamento é que a editora envia um tipo de lista, um catálogo ou algum tipo de relação de revistas que são entregues em bancas e lojas. E lá você vê os quadrinhos que pertencem a cada editora, que pertencem a cada selo, ou se ele é europeu, se é Marvel, DC, todos ali listados e separados possivelmente. E o cara lá que está no ponto vendendo, ele já tem a experiência de lidar com o material que ele vai vender. Não tem como ele confundir o nome simplesmente porque ele não entendeu corretamente, sendo que ele já tem experiência em lidar com o produto que a editora fornece. A situação mais comum que você pode imaginar é que o leitor chegue numa banca de jornal, por exemplo, ele pergunta pelo quadrinho. O dono da banca de jornal, ele não é idiota para não saber se quer ler o nome do quadrinho. Então fica muita coisa que não bate nessa justificativa do Levi Trindade, porque é aquela coisa, o dono de loja ou banca, ele não é idiota para não saber ler o nome de uma revista, sendo que ele já trabalha com isso. Não faz sentido dizer isso, porque a gente vai acabar imaginando que se rejeitaram a revista, então a Amazon também rejeitou. Quer dizer, a Amazon não teve interesse de vender um encadernado que todo mundo estava esperando. E outro detalhe, como é que todo mundo confundiu o nome ao mesmo tempo? Todo mundo entendeu o nome da revista errado. Ele aproveitou para emendar e falar sobre o caso da revista Thor, ainda da mensal do Jason Aaron, e na prática ele deu a entender que essa revista da Thor, ela não vendeu bem, que ela passou pelo mesmo problema do Senhor Destino. Mas também não tem lógica nenhuma ele dizer isso, porque se essa revista da Thor vendeu mal, por que eles estão fazendo encadernados dela? Enquanto ele vai comentando sobre esses casos, ele fala sobre a distribuição desviando do assunto. Então ele devia dar destaque para o fato de que já faz mais de um ano que a Panini não faz mais distribuição pela Abril e trabalha com distribuidoras menores setorizadas. E como eu já disse antes, isso não melhorou a distribuição.
Outra coisa que ele falou a respeito da revista da Novator é que no caso ela seria recusada pelo fato de ser uma personagem feminina, por ser uma mulher. E é outra coisa que, na minha opinião, não bate. Já faz um bom tempo que a Marvel vem substituindo os personagens principais dela por variações. E se fosse pelo fato de a personagem não vender, por ela ter sido mudada, então toda a linha da Marvel não deveria vender. Então vocês podem perceber que a partir do ponto em que o Levi começa a contar essa história sobre o Senhor Milagre, e também aproveita para falar sobre a Thor, fica uma coisa constrangedora no ar, porque todo mundo percebeu que as explicações simplesmente não convenceram, e fica flagrante na cara do Levi que ele está mentindo. Você pode perceber que ele fica com os olhos meio úmidos, que a expressão dele muda. Ele fica muito olhando para os lados e chega a gaguejar enquanto fala. E enquanto ele está falando aquelas coisas todas, o pessoal em volta dele na sala simplesmente fica mudo e não esboça reação nenhuma, porque fica meio que pairando no ar a ideia de que ele está dando uma desculpa completamente esfarrapada. Provavelmente o que aconteceu, como a Panini sabe que iriam começar a surgir esses primeiros eventos, como é o caso da Comic Boom no ano, e aconteceu muita coisa errada que a Panini fez do ano passado para cá, inclusive esses lançamentos e os aumentos também que ela fez. Ela sabia que o Levi, hora ou outra, ele ia topar com esse pessoal e eles inevitavelmente acabariam fazendo perguntas a ele para questionar sobre tudo isso. Então eles inventaram essa história que não colou nem um pouco, não tem a mínima chance disso convencer ninguém. E ficou, na verdade, que o Levi passou um verdadeiro vexame nessa palestra. Depois de ter dito tudo isso, o Levi soltou uma frase dizendo que quem no fim das contas saiu prejudicado com essa situação toda foi a Panini, o que é uma coisa completamente errada, é um engano dele em dizer isso. Quem sempre sai prejudicado quando a editora comete um erro é o leitor e não a editora. Porque o que acontece na realidade, como o próprio Levi falou, é que a editora ela só leva prejuízo quando ela faz um mau planejamento, quando ela não tem uma resposta adequada do leitor e quando ela mesma comete erros. Então não tem como ele afirmar isso, muito menos a gente sabendo a situação em que se encontra esse mercado atualmente, depois de ter passado por um ano passado completamente terrível para os quadrinhos. Foram aumentos e mais aumentos de preço, cancelamentos e suspensão de séries, quebra de distribuidora, quebra de editoras e de livrarias, vários pontos fechando, uma quantidade grande de bancas de jornal deixando de existir. E apesar de que logicamente as empresas e os funcionários delas são afetados, mas quem é afetado realmente nessa cadeia é o leitor, porque se o leitor não tem condições de comprar, não existe livraria nem nenhum outro tipo de negócio em torno disso. E nesse ponto aqui da palestra é a hora em que o pessoal começa a fazer perguntas, mas como de costume não adianta ter muita expectativa em relação ao que se pergunta, porque o pessoal que vai para esse tipo de palestra, eles não fazem questão de questionar a editora de verdade, ou no caso a pessoa que vai representar a editora, e sai todo tipo de bobagem ou perguntas completamente inúteis que não vão resultar em esclarecimento nenhum para os leitores. E ainda sobre o problema dos erros que vem aparecendo com frequência nos quadrinhos mais recentes da Panini. O Levi fala que para o editor os erros que acontecem são até piores,
seja no volume que eles aparecem ou na gravidade, o jeito como fica evidente, como no caso em que ele mesmo citou da encadernação da Liga da Justiça, que saiu com o nome errado na lombada. E mais uma vez o Levi apresentou uma opinião completamente equivocada, porque no fim das contas não tem como o editor ser o maior prejudicado, mesmo que a imagem dele seja afetada. Porque o que é que acontece? O editor ele é pago para trabalhar na empresa, e se ocorrerem erros, isso vai ser problema de quem consome. E no caso do leitor, o leitor paga para ler, quer dizer, ele paga para consumir um produto que vai vir com erros que ele não sabia que estavam lá, e vai acabar com um produto de baixa qualidade. Ele fala sobre o problema dos erros que acontecem durante o período em que o quadrinho vai para a gráfica. Mas a verdade é que, mesmo a gente sabendo que a Panini tem um volume de quadrinhos muito grande que vai ser trabalhado em gráficas, por exemplo, na época da Abril, também ela tinha uma quantidade de quadrinhos grande, e nem por isso a gente via tanto erro quanto vê hoje na Panini. Então o volume de publicações não é desculpa para uma quantidade de erros tão grande. E também sobre uma questão que o Levi nunca fala, é que o fato da Panini ser uma empresa multinacional e dela ser a editora mais rica de quadrinhos, ela é a que mais acumula volume de dinheiro pelo tanto de quadrinho que ela vende. Isso deveria se traduzir numa estrutura melhor. Ela deveria investir mais para que esses erros fossem evitados. Ela está trabalhando, por exemplo, com a gráfica. Se a gráfica comete erros, então faça parceria com outras empresas que não cometa tantos erros, ou que garanta que o trabalho seja feito com uma frequência e qualidade melhores. Mas o que está acontecendo hoje com a Panini é exatamente o contrário. Desde que ela inaugurou em 2002 a linha de quadrinhos dela, ela não só não resolveu os vários problemas que ela tem, que são problemas velhos e já estão aí há muito tempo, como ela hoje em dia está regredindo. Quer dizer, ela está apresentando problemas que ela nem vinha apresentando há um tempo atrás, como a quantidade de erros que se viu nos volumes de Titãs. Outra afirmação que é até certo ponto fácil de se desmentir do Levi é de que quando ocorrem erros, a Panini faz um recal. Em primeiro lugar, eu ouvi falar pouquíssimas vezes de que a Panini fez recal de algum quadrinho com defeito, sendo que a quantidade de quadrinhos dela que é editada com defeito é muito superior à quantidade de recalques que ela faz, e ela não resolve o problema. Se esses recalques são feitos, é sempre naquele eixo, nos estados onde se vende mais e onde ela tem mais interesse em concentrar o mercado em que ela atua. E os outros estados ficam a ver navios, ficam chupando o dedo ali, porque eu nunca vi ninguém, sei lá, do Maranhão, de Tocantins, de algum estado afastado, dizer que conseguiu resolver um problema de um quadrinho mal editado, com a página faltando, com defeitos de impressão e erros de gramática. Então o que ele está fazendo na prática é ficar se gabando de uma solução de um problema que na maioria das vezes é simplesmente inexistente. No meio do pessoal que está ali fazendo perguntas ao Levi, aparece o Vinícius do Dois Quadrinhos, só para variar, fazendo perguntas completamente inúteis que não vão influenciar em nada e também não vão conseguir extrair nenhuma coisa útil, nenhuma coisa necessária para o leitor ficar sabendo o que está acontecendo nesse momento, o que é uma coisa comum, porque no geral nenhum deles fez alguma pergunta lá muito inteligente. No meio das perguntas ele fala que muitos vendedores simplesmente dispensaram vários quadrinhos porque, com a quebra das editoras e livrarias,
no fim do ano passado. Isso acabou fazendo com que os vendedores ficassem mais cuidadosos, que não fizessem muitas encomendas. Mas isso é outra coisa que também não faz muito sentido, porque o volume de quadrinhos que foi publicado no ano passado foi muito grande. E também no final do ano passado, se a Panini tivesse com dificuldade de encomendar os quadrinhos dela, por que ela teria feito o que ela fez na Comic Con, lançando vários quadrinhos em box que são mais caros até do que o preço normal que ela já vem praticando, que é muito alto. E para arrematar, lançou aquele box de Sandman a R$900. E ele tenta colocar isso num contexto dizendo que muitas empresas não tinham uma expectativa muito clara a respeito da mudança de política que aconteceria no governo com as eleições. Mas é como eu já havia dito antes, quando eu gravei o vídeo ainda no início do ano passado a respeito dos aumentos, se a Panini está querendo falar disso para justificar o quanto ela aumentou o preço dos quadrinhos ultimamente, é só você olhar para outras editoras como a JBC, que não aumentou o preço dos quadrinhos tanto como ela aumentou, e você perceber que há pouco tempo, ainda em janeiro eu acho, eles aumentaram o preço de uma revista como o Lobo Solitário, que é um mangá, o mesmo tipo de quadrinho que a JBC publica, de R$18,90 para R$25,90, um aumento de R$7, que faz com que a gente pense que realmente a Panini não está conseguindo convencer ninguém, não está conseguindo fazer com que ninguém embarque nessa narrativa dela. E de novo ele chega a voltar a falar do caso da Thor, só que vários outros volumes tiveram o mesmo tipo de aumento. E o que é que ela vai dizer no caso? Que eles também passaram pelo mesmo problema que o quadrinho da morte da Thor. Em certo momento da entrevista, no caso das pessoas que estão fazendo pergunta a ele chega a falar sobre a Vertigo, dizendo que a Vertigo atual está muito ruim e que eles não estão conseguindo achar séries de peso, de qualidade, em que a DC quer ficar empurrando essa nova Vertigo, que na verdade é um lixo, que esse selo está passando por um declínio pelo fato de que, além dele perder qualidade, os autores não estão mais recebendo direito em cima daquilo que eles criam. É só você ver o tanto de autores que trabalhavam na Vertigo e foram para a Image Comics, onde lá eles recebem uma boa porcentagem pelas criações. E nisso aí é o único ponto dessa palestra inteira em que eu vou ter que concordar com o Levi. Não que eu esteja fazendo isso a contragosto, realmente ele está certo em falar sobre a Vertigo. Ela vem caindo de qualidade e foi até um pouco, vamos dizer assim, surpreendente ouvir isso da boca dele, já que ele tem que editar esses quadrinhos, ele tem que trazer esses quadrinhos para o Brasil, e ele chegar e dizer isso abertamente é algo que nessa altura da palestra eu não esperava. Num certo momento alguém entra na questão sobre a falta de comunicação e da atitude de se fazer de surda que a Panini tem, e em relação à comunicação, e o Levi faz uma piada dizendo: mas eu estou aqui, como se ele estivesse dizendo: se comuniquem comigo, façam perguntas a mim, porque eu estou aqui para responder. Quando na verdade o problema nunca foi o fato de haver alguém para representar a Panini em eventos, e sim o fato de que a editora não quer ser clara e não quer ser honesta com o leitor. Não adianta nada você colocar uma pessoa para responder perguntas para ficar somente fazendo anúncios de quadrinhos, desviando de questões, tentando raciocinar de uma maneira que não cobre o problema de verdade, ou simplesmente ficar fazendo de conta que o problema não existe, ou tentar amenizar, como muitas vezes acontece com o Levi. Ele fala que antigamente eles colocavam os editores para responder as perguntas dos leitores,
Mas é aquela coisa, a Panini já chegou a contratar empresas para fazer esse trabalho terceirizado e não deu certo, como ele mesmo assumiu. E o Levi dá a ideia de que realmente eles tentaram várias formas ali de entrar em contato, de melhorar o relacionamento com o público, só que ele chega a dizer que é uma coisa que muita gente deve ter percebido, que a Panini ficou propositalmente cerca de 2 anos sem entrar em contato com os leitores, o que é uma coisa completamente absurda para uma empresa. Pelo fato de ela ser uma empresa, ela não tem opção de escolher se vai ou não se comunicar com o leitor. Sendo uma empresa, ela tem que prestar esclarecimentos, ela tem que prestar satisfações ao leitor. Ela não pode simplesmente se omitir disso. E às vezes até na tentativa de tornar essa conversa na palestra mais descontraída, o Levi acaba fazendo brincadeiras que não são pertinentes naquela hora, que não se encaixam bem, o que acaba atestando que as queixas que o leitor faz em relação à editora estão certas, porque ele faz piada até com o fato de haver problema na comunicação. Em relação às mudanças que a Panini vem fazendo, ele fala que já é ganho ter uma página de Facebook, ter catálogo e também anúncios de pré-venda, sendo que pelo tempo que a Panini está atuando, ela já deveria ter tudo isso e funcionando bem. Em relação a si próprio, ele fala que nunca negou entrevista a ninguém, que também não se nega a participar dos eventos mesmo sabendo que ele vai ser apedrejado, mas ele ignora o fato de que mesmo depois de tanto tempo que a Panini atua no mercado de quadrinhos brasileiro, ela continua mantendo os mesmos defeitos de 2002, quando ela iniciou. Então esse empenho todo do Levi em dar a cara a tapa, ele tem que ser feito mesmo, mas acaba se tornando inutilizado porque, como os defeitos ainda permanecem lá, isso tudo acaba perdendo o valor, o significado. Quer dizer, não adianta nada você ficar o tempo inteiro abordando o problema, se o que mais interessa, que é a resolução do problema, você não consegue efetuar. Então, a partir desse momento aí, seguem algumas perguntas que não têm tanta relevância e a palestra se finaliza. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? É de que realmente as coisas não mudaram em relação a essa editora e não tem previsão de mudar tão cedo. Ela continua desde 2002 mantendo os mesmos problemas. Os sites e canais de comunicação dela são lentos e alguns hot sites dela ficam juntando poeira lá. Ela fica empurrando a barriga há mais de uma década e não resolve os problemas que ela já tem faz tempo. Tem muita gente, por exemplo, que acha que o pior problema da Panini é o problema de comunicação, mas não é. O problema da Panini é a própria política dela, que não respeita o consumidor. Você vê que nesses tempos a Panini simplesmente só vem piorando. E o pior defeito dela, na verdade, é a falta de acesso aos produtos dela. O defeito atual que todo mundo reclama. Porque não adianta nada você ter uma boa comunicação, ter uma distribuição boa, se os quadrinhos dela estão com preços tão elevados que simplesmente você não tem como consumir. Quer dizer, se a editora apresenta o produto dela de uma forma tão cara, tão difícil de se conseguir, qual é o outro problema que vai ficar acima desse? Se você não consegue nem sequer consumir o produto de uma empresa, então você não vai ter problema nenhum com ela. Porque para começo de conversa, nem poder adquirir alguma coisa para constatar se ela tem qualidade ou não, você pode fazer. Então o que a Panini sempre acaba fazendo, colocando o Levi para falar
em eventos ou mesmo ele indo por conta própria, dar mais uma deixa para que ele vá para os eventos, ficar fazendo aquele show de stand-up comedy dele e ficar fazendo piadinhas e bancando o cara legal, amigão de todo mundo. Mas a verdade é que o Levi simplesmente não serve para ser um representante de comunicação, para ter esse elo com o consumidor, e também não serve para a resolução dos problemas da editora. Então, realmente, para encerrar, o que eu penso a respeito disso é que a Panini, ela não só não resolveu os problemas que ela vem cultivando, porque a palavra certa é essa, a Panini cultiva os próprios problemas que ela tem, porque isso não afeta ela. Enquanto ela continuar ganhando dinheiro, ela tá pouco se lixando para os leitores. E depois de ter feito tanta besteira e ter desagradado tantos leitores ao longo do ano passado de 2018 e ter apresentado um péssimo início de ano, a Panini apronta mais essa. Essa palestra do Levi foi simplesmente vexatória e ridícula e deixou uma má impressão em todo mundo. Ele não conseguiu convencer ninguém. E é ridículo você pensar que uma editora do tamanho da Panini, uma empresa do porte dela, depois de ter criado tantos problemas para o leitor e de ter criado também inconveniência e fazer com que o leitor ficasse cada vez menos confiante nela, eles ainda aparecem com uma desculpa esfarrapada ridícula dessas. Uma coisa que deve ter saído da cabeça de algum editor ou do próprio Levi Trindade, que é completamente inverossímil, completamente fora de contexto, fora da realidade. Eu acho que só na cabeça deles essa ideia teve algum sentido. E essa história toda só vai servir para pontuar mais um detestável capítulo na história da Panini. Uma coisa que os leitores têm que ter em mente é que, do mesmo modo que aconteceu com a editora Abril, a Panini vem cometendo tantos erros que a gente tem que ter a ideia de que uma empresa que faz isso, ela tem que começar a se preocupar de verdade com a receptividade que ela tem do leitor, com a opinião do leitor. Porque se você for pesquisar sobre a história de várias empresas, o que antecedeu a falência de várias delas é exatamente o que está acontecendo com a Panini hoje, ou o que pode anteceder, no caso, a perda dos direitos de publicação. Porque se você ficar o tempo inteiro cometendo erros, qual é o resultado da soma disso tudo? O resultado vai ser simplesmente a derrocada dessa editora. Então, apesar de não acreditar que a Panini vai levar isso que está acontecendo em consideração, eu acho que a partir de agora ela deveria ter uma preocupação maior em relação a isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a quem teve a paciência de ver esse vídeo. Se de alguma forma esse vídeo contribuiu para você, eu espero que você se inscreva no canal, comente e também ative o sininho para poder receber os vídeos sempre que eles saírem. Muito obrigado, valeu e até a próxima.